Juízes capítulo 18. Naqueles dias, Israel não tinha rei. A tribo de Dan procurava um lugar onde se estabelecer, pois ainda não tinha tomado posse do território que havia recebido como herança, quando a terra foi dividida entre as tribos de Israel. Então, os homens de Dan escolheram, dentre seus clãs, 5 guerreiros corajosos das cidades de Zorá e Estaol, para explorar um território onde a tribo pudesse se estabelecer. Quando esses guerreiros chegaram à região montanhosa de Efraim, pararam na casa de Mica e passaram a noite ali. Enquanto estavam na casa de Mica, reconheceram o sotaque do jovem levita, de modo que se aproximaram dele e perguntaram: "Quem o trouxe para cá? E o que você está fazendo nesse lugar? Por que está aqui?" O jovem respondeu: "Fiz um acordo com Mica e ele me contratou como seu sacerdote pessoal." Então eles disseram: "Pergunte a Deus se nossa viagem será bem-sucedida." "Vão em paz", respondeu o sacerdote. "O Senhor está cuidando de sua viagem." Os 5 homens prosseguiram até a cidade de Laís, onde notaram que os habitantes levavam uma vida tranquila, como os sidônios. Eram pacíficos e viviam em segurança, pois não havia quem os oprimisse em sua terra. Estavam longe de Sidom e não tinham nenhum aliado por perto. Quando os homens voltaram a Zorá e a Estaol, seus parentes lhes perguntaram: "O que vocês descobriram?" Eles responderam: "Vamos atacá-los. Vimos a terra e ela é muito boa. O que vocês estão esperando? Não hesitem em avançar e tomar posse dela. Quando chegarem lá, verão que o povo leva uma vida tranquila. Deus nos deu uma terra espaçosa e fértil, onde nada falta." Então, 600 homens da tribo de Dan, armados para a guerra, partiram de Zorá e de Estaol. Acamparam num lugar a oeste de Kiriat Jearim, em Judá, conhecido hoje como Maané Dan. Dali, prosseguiram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam explorado a terra nos arredores de Laís explicaram aos outros: "Numa dessas casas há um colete sacerdotal e também alguns ídolos do lar, uma imagem esculpida e um ídolo de metal. O que vocês acham que devem fazer?" Os 5 homens saíram da estrada principal e foram à casa de Mica, onde morava o jovem levita, e o saudaram. Os 600 guerreiros armados da tribo de Dan ficaram à entrada da porta, e os 5 espiões entraram no santuário e removeram a imagem esculpida, o colete sacerdotal, os ídolos do lar e o ídolo de metal. Enquanto isso, o sacerdote ficou junto à porta com os 600 guerreiros armados. Quando o sacerdote viu que os homens estavam levando todos os objetos sagrados do santuário de Mica, perguntou: "O que vocês estão fazendo?" "Fique quieto e venha conosco", responderam. "Seja nosso pai sacerdote. Não é melhor ser sacerdote de uma tribo inteira e de um clã de Israel do que da casa de um só homem?" O jovem sacerdote aceitou de bom grado acompanhá-los. Pegou o colete sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem esculpida e se uniu a eles. Então deram a volta e colocaram as crianças, o gado e os bens na frente do grupo e partiram. Quando os membros da tribo de Dan estavam longe da casa de Mica, ele e seus vizinhos foram atrás deles. Gritavam para os homens de Dan, que se voltaram e disseram a Mica: "Qual é o problema? Por que você convocou esses homens para nos perseguir?" Mica respondeu: "Como é que vocês me perguntam qual é o problema? Tomaram nossos deuses, que fiz, e levaram meu sacerdote. Não me restou nada." Os homens de Dan disseram: "Cuidado com o que você diz. Temos em nosso meio alguns homens agressivos que poderiam ficar com raiva e matar você e sua família." Assim, os homens de Dan seguiram seu caminho. Quando Mica viu que eram numerosos demais para atacá-los, deu meia volta e foi para casa. Então, os homens de Dan levaram os ídolos de Mica e seu sacerdote. Chegaram à cidade de Laís, cujo povo era pacífico e vivia em segurança. Mataram à espada os habitantes e queimaram a cidade. Não havia ninguém que livrasse os habitantes da cidade, pois estavam longe de Sidom e não tinha nenhum aliado por perto. Isso aconteceu no vale de Bet-Reob. Então, o povo da tribo de Dan reconstruiu a cidade e passou a habitar nela. Mudaram seu nome para Dan, em homenagem ao antepassado deles, o filho de Jacó. Antes disso, a cidade se chamava Laís. Levantaram ali a imagem esculpida e nomearam Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, como seu sacerdote. Os descendentes de Jonatas serviram como sacerdotes da tribo de Dan até a época do exílio.
Assim, a tribo de Dan adorou a imagem esculpida de Mica durante todo o tempo em que a casa de Deus permaneceu em Siló.